Olá pessoal, sou o Paulo On e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, aperte o botãozinho inscreva-se e também acione o sininho para que o YouTube possa te notificar a cada vídeo novo pintando por aqui. Estamos já próximos à marca de 5.000 inscritos. E como eu disse, quando nós chegarmos na marca de 5.000, nós vamos fazer um grande sorteio para comemorar mais essa etapa do nosso canal. Acesse, se inscreva e também acione a notificação. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso comentário na Confissão de Fé de Westminster. Ainda estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos prosseguir para o parágrafo de número 7, que diz o seguinte: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras entre si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação em um ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. A confissão, nesse ponto, fala de uma doutrina que nós chamamos de clareza das Escrituras. O que essa doutrina enfatiza? Embora a Bíblia seja formada de vários documentos, de vários gêneros literários e que tem níveis de dificuldade, aquilo que é primordial para a salvação está claramente registrado para que tanto as pessoas doutas, ou seja, as pessoas que têm um grau de conhecimento maior, quanto as pessoas indoutas, ou seja, aquelas pessoas que não puderam ter uma oportunidade de ter uma instrução privilegiada, todas as pessoas podem chegar ao pleno conhecimento da salvação por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que toda a Bíblia é fácil de se entender. Se por um lado nós temos partes na Bíblia que são fáceis de se entender e de se aplicar, outras partes são tão difíceis que hoje, ainda hoje, 2, 3, 4 mil anos depois da redação da Palavra de Deus, ainda não temos um consenso dentro do cristianismo. Por exemplo, lá em Atos capítulo 16, nós temos o ministério de Paulo na cidade de Filipos e Paulo é preso, ele é liberto depois que Deus manda um terremoto dentro da carceragem e ele, ao ter aquele contato com o carcereiro, diz ao carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e você e a sua família serão salvos. Ora, a salvação vem pela fé nesse sentido e está claríssimo que é dessa maneira, não há sombra de dúvidas. Entretanto, outros trechos da Escritura não são tão fáceis de se entender. Se você já pegou para ler, por exemplo, o livro do profeta Daniel, na parte profética, o livro do Apocalipse, você pode ter, e você com certeza percebeu, que as coisas que estão lá não são de fácil entendimento. Isso se aplica também às pessoas que vão ler a Bíblia. Algumas pessoas têm um grau de conhecimento maior que os favorece na hora de ler e entender o texto bíblico. Outras, por causa do seu conhecimento limitado, têm mais dificuldade. Mas a doutrina da clareza da Bíblia, da clareza das Escrituras, ela é aplicada especificamente quando o assunto é salvação. Quando o assunto é salvação, a Bíblia é transparente, é cristalina como água. Você lê uma vez e entende perfeitamente o que os autores bíblicos querem dizer quando está em jogo a questão do seu pecado. Por exemplo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há sombra nenhuma que todos nós estamos debaixo do jugo do pecado, mas que por meio de Jesus Cristo, por sua morte, ressurreição, obra vicária na cruz, todo aquele que crê tem a vida eterna. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é claríssimo para nós. Entretanto, os próprios autores bíblicos, entre eles o apóstolo Pedro, admitem que algumas partes das Escrituras são de difícil compreensão mesmo.
Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 15 a 18, diz o seguinte com relação aos escritos do seu colega, o apóstolo Paulo. Nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, e não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro mesmo fala o seguinte, olha, tem muitas coisas que Paulo escreve nas suas cartas que são difíceis mesmo de entender. E algumas pessoas usam esses textos difíceis para disseminar erro, para falar falsidades. Então, tomem cuidado. A Bíblia é um livro complexo. Naquilo que ele se refere à salvação do ser humano, a Bíblia é clara. Entretanto, nós temos sempre que nos submeter a Deus e ler a sua palavra com a mais absoluta humildade. Nós não entendemos a palavra de Deus pela nossa própria mente, pela nossa própria lógica. Tudo o que está escrito, uma vez que foi inspirado pelo Espírito Santo, nós precisamos de sua iluminação para podermos entender. Num livro recente lançado pela editora Monergismo, O Senhorio de Cristo, o professor do seminário de Westminster, o Vern Poitras, ele diz o seguinte: embora a Escritura seja infalível, nosso entendimento dela não é. Quando há uma tensão entre o que pensamos que a Escritura diz e alguma outra fonte, é legítimo revisar nosso entendimento da Escritura. É legítimo inspecionar criticamente nossas próprias posições na leitura e perguntar se a Escritura está dizendo tudo o que achamos que diz. Deus pode usar esse processo para aumentar nosso conhecimento e também é verdade que nem tudo na Escritura é igualmente claro. A mensagem central da salvação é clara, mas também há mistérios. E a própria Escritura aponta que algumas coisas nela são difíceis de interpretar. Nós estamos lidando com a palavra de Deus, com a palavra eterna de um Deus eterno. E é lógico que essa palavra não pode ser totalmente decifrada por nós, porque nós somos, além de limitados, pecadores. Precisamos da ação do Espírito Santo para entender aquilo que nos é suficiente para conhecermos a Cristo, para gozarmos de um relacionamento com Ele e para sermos conduzidos à salvação. Muitas coisas na Bíblia estão no terreno do mistério, ou seja, no domínio exclusivo do conhecimento e da soberania de Deus. Outras coisas nós nunca chegaremos a conhecer na sua plenitude. Mas isso é algo secundário. Os mistérios nós deixamos a Deus. As profecias, que são indecifráveis, nós deixamos ao cargo da soberania divina. Quanto a nós, aquilo que nos é claro, nós temos que ser fiéis. E aquilo que nos é mistério, nós só podemos confiar que Deus, o autor da sua palavra, cumprirá cabalmente, não somente na nossa vida, mas em todo o curso da história. A Bíblia é clara quando ela lida com a questão da nossa salvação, do nosso relacionamento com Cristo, mas nem toda a Bíblia é igualmente clara. Por isso, meus amados irmãos, tenhamos humildade em ler, em interpretar e nunca percamos o nosso zelo em estudar cada vez mais profundamente a palavra de Deus, em espírito de oração e com um profundo senso de temor e tremor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Nós já estamos há algum tempo caminhando nessa jornada de comentários na Confissão de Fé de Westminster. Deixe o seu joinha, coloque nas suas redes sociais e se você tiver alguma dúvida, questão ou crítica, use
aqui a descrição e também a barra de comentários para você interagir conosco. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo programa.